as faladeiras contando histórias. E, de vez em quando, vocês têm percebido que eu tenho trazido algumas pessoas que fazem parte da minha história para compartilhar com vocês. Novas histórias, histórias que também não conheço. Histórias que esses dias eu falei, uai, você não era criança, menina? Né? E foi muito bacana que a rede social acabou trazendo essa informação para mim, porque na correria do dia a dia e da quantidade de conexões que a gente vai criando, a gente acaba, né, não sabendo que todo mundo tá fazendo, e nem é por maldade, é porque realmente, né, a gente vê alguma coisinha aqui, outra coisinha na rede social, e aí quando eu vi aquele post, eu falei, meu Deus, não acredito, e eu vou trazer ela aqui no podcast, porque ela tem que contar a história dela, porque não só eu quero conhecer, também como fazer conexões e trazer outras pessoas para sua vida, mas também proporcionar uma história que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, para muitas mães, muitas mulheres que estão em casa agora. Seja bem-vinda, Fernanda do Traz Meu Bolo. Gente, ela tá ali, olha que uniforme. Tá uma graça, tá? Ela e o esposo dela, todos uniformizados aqui. Seja bem-vinda à Casa Rosa. Seja bem-vinda a esse canal, né, que a gente tem aqui sempre buscado trazer histórias, né, inspirações, e nisso a gente aprende. Nisso a gente entrega conhecimento, nisso a gente transborda, nisso a gente também recebe muitas boas informações e é sobre isso. E seja bem-vinda e já comece se apresentando. Quem é você e o que você faz? Obrigada. Quando você entrou em contato comigo, eu fiquei super feliz. Eu falei assim, nossa, ela lembrou, será que ela lembra, né, que eu era pequenininha assim? Normalmente é assim, que quando eu reencontro algumas pessoas que já faz tempo que eu não vejo, né, porque cresci num vínculo, conhecendo muita gente, né, convivendo com muita gente. E aí eles falam assim, você, Fernanda? Que lembra de mim pequenininha, né? Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei honrada e com certeza vai ser um momento muito prazeroso aqui pra gente. Gente, a Fer é filha do Caíto Freire, amigo nosso também de longa data, né? Dos tempos remotos que nós íamos na Gazeta, dançar ainda, né? Como grupo de dança, The Best Cowboys. E depois nós fizemos muitos anos, prestamos serviço com as meninas do Axé The Best também pra Gazeta, e a gente sempre tem esse vínculo, essa parceria. De vez em quando dá uma passadinha lá, quando, né, nessa demanda do dia a dia, a gente passa por lá, mas a gente criou um carinho muito grande por toda aquela família Gazeta daquela época, e ali, né? é literalmente uma família, né? Você Exatamente. Vê que são colaboradores que estão ali há anos, que por exemplo, me viram literalmente crescer. Verdade. E vocês ali no meio sempre, né? Sim, rádio, na televisão. Eu era criança, apresentava a Revista da Manhã com Magno, com Andréia, né? Barros, Márcia Mesquita, que admiro demais, que tá no mesmo ramo, né? E são pessoas inspiradoras pra mim. Com certeza. Mas e aí, esse desejo, esse empreender? Começou. Você acabou de falar aqui nos bastidores que você nasceu vendendo. Como assim? Quem nasce vendendo? Eu brinco que eu acho que eu nasci da minha mãe já oferecendo alguma coisa que tava ali no consultório, porque eu vendo muito fácil. Eu gosto de vender. Mas na verdade, a venda pra mim eu entendi que ela é uma consequência, porque eu me relaciono muito fácil com as pessoas. Eu me relaciono muito bem. Então, eu entendi isso muito rápido e trouxe isso como algo que poderia estar me gerando um retorno também. Então, o empreender, eu comecei desde criança, na verdade. Só que, vou até explicar isso, porque eu comecei da forma errada e isso me gerou consequências hoje. O que acontece? Estão entendendo? Prestando atenção? Então preste atenção. O que acontece? O meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram em tudo. Então, assim, não somente eu, meu irmão, minha irmã, em tudo. E eu sempre fui pra parte da culinária, eu sempre gostei disso. E quando minha mãe fazia a compra do mês com meu pai, eles já compravam o material que eu pedia. Por exemplo, eu gostava de levar bolo pra vender na escola. Porque aquilo ali me gerava um dinheiro que era meu. Apesar do que meu pai e minha mãe me davam, eu tinha o que era meu. Sim. E eu gostava daquilo ali. Então, como a compra do que eu precisava, que era leite condensado, ainda na época eu fazia o bolo daquele bolinho pronto, Sim. né? Eles compravam na compra, então eu tinha 100% de lucro. Porque o que eu vendia... Era meu. Era meu e eu ficava riquíssima na época, porque eu vendia, eu levava na aula de tarde, quando eu queria eu ainda levava na escola de manhã no outro dia, e eu achava aquilo ali tudo de bom, né?
Só que aí eu cresci, aí eu virei empreendedora, cheguei até aqui, mas por que não dá aquele lucro que dava lá na escola, né? Verdade, né? Tem as saídas, tem os custos. Então, hoje eu brinco, mas foi algo muito sério, foi difícil de eu entender, porque o Brasil, ele não tem esse costume de ensinar o empreendedorismo. Na verdade, assim, a gente não tem esse apoio. Eu entendo que as crianças, elas não recebem esse apoio. Hoje eu tento ensinar para minha filha o que o meu pai e minha mãe não me ensinou, mas não por maldade. Porque eu entendo que naquela época, eles me deram o que eles não tiveram a oportunidade. Porque a minha mãe podia comprar isso daí pra mim, meu pai podia me dar uma coisa que eles não tiveram oportunidade. Mas eles não me apresentaram que, tipo, filha, o que você tá recebendo aqui, você tem que me devolver, porque teve um custo. Então, você tem que saber desde agora que você tem a compra, mas você vai ter um lucro, mas você tem que tirar isso aqui. Então, isso não foi me ensinado. Então, assim, você cresce com esse entendimento, assim, eu cresci com o entendimento de que era tudo muito fácil. Quando você vem para a realidade do empreender de verdade, que você vai ter aquele custo, que você vai ter que tirar aquilo, aí você toma aquele Susto, né? choque de realidade. Exatamente. Tipo assim, é assim que funciona, não tem aquele lucro 100%. Então, eu costumo dizer, meu pai e minha mãe me deram o que era de melhor no momento para eles. Eles estavam me ensinando o que eles aprenderam. Então, com o erro deles, que não foi por maldade, hoje eu tento ensinar minhas filhas que não é bem assim. Que elas vão ter um custo de vida. Então, se quer empreender, que é o que eu tento ensinar já para mais velha, se ela estivesse aqui, você perguntasse para ela assim, o que você vai querer ser? Ela falou isso na formatura dela. Ela falou assim, eu quero ser confeiteira. Ela já entendeu na cabeça dela que ela quer trabalhar com isso. Então, ela tem que entender que tudo tem um custo, tem uma forma de trabalho que não é fácil, não é assim, da noite pro dia, são anos. Com certeza. Então, hoje, tudo que eu aprendi e tenho aprendido ainda, porque, assim, muita coisa está sendo ajustada para chegar onde eu sei, eu tenho certeza que eu vou chegar. Então, assim, eu só não cheguei ainda porque existem alguns tipos de ensinamentos como esse que eu não tive, que eu tô aprendendo com o tempo. Aprendendo no caminho, né? No caminho, literalmente, aprendendo com a vida, porque não tinha esse pensamento lá atrás de, nossa, eu tenho que estudar finanças. Que hoje, se você perguntar assim pra mim, nossa, Fernando, qual que você acha que foi o seu maior empecilho até agora? Foi a falta desse conhecimento na parte financeira, na administração. Porque o restante, minha filha, é tudo assim, ó, redondinho, perfeito. Atendimento, produto, qualidade, prezo pela qualidade por tudo. Mas o problema chave, que é o que não ensinam pra gente, acho que isso é proposital, né, pro brasileiro ele não avançar, né, é a questão financeira mesmo, que é algo que hoje a gente, assim, ó, na raça tá buscando. É essa educação empreendedora, né? Exatamente. Quando a gente veio para quando eu escolhi vir para esse caminho, né, tá falando um pouquinho sobre isso, porque isso essa dor tua é uma dor que eu ouço todos os dias aqui em sala de aula, né? Então, dentro de todos os movimentos que a gente faz, o que eu sempre falei para as meninas, né? Tudo o que vocês estão vivendo de dores são coisas realmente porque não foi ensinado, não foi entregue, né? A parte produção do negócio, a parte entrega do negócio, elas são excelentes. Todas elas. No serviço, no produto. É uma receita, né? Você porque é uma coisa, primeiro que é uma coisa que você quer fazer, né? Sim. Você sonha em fazer. Eu quero fazer doce. Eu quero arrumar um cabelo. Eu quero vender roupa. Eu quero vender carro. Eu gosto de ser mentora. Então, é a parte do fazer. É a parte fácil. Gostosa da coisa. Eu falo até assim, essa parte eu nem me envolvo, porque isso daí eu sei que vocês não têm problemas em relação a isso. Até porque é o que é ensinado num curso, é o que é ensinado numa faculdade. Mas quando vem para a parte dos bastidores do negócio, o administrativo, fazer um planejamento estratégico, entender sobre o seu comportamento financeiro pessoal e profissional, entender sobre marketing, né? E entender um pouquinho sobre como essa questão um pouco de como eu faço para nutrir esses relacionamentos e não só correr atrás quando está perto de vencer o boleto, para eu ter uma rotina de acontecimentos. É aí onde está o problema. Eu sempre brinco com as meninas, ninguém ensina isso, né? Eu não aprendi isso
com alguém. Vocês estão aprendendo comigo, mas eu não aprendi isso com ninguém. Eu aprendi isso ralando o joelho, quebrando, vendendo carro, vendendo casa, recuperando, devendo cheque especial, devendo cartão de crédito. E depois recuperando, trabalhando e corre atrás, deixamos de fazer algumas coisas na vida, tivemos que abrir mão de algumas coisas por essa falta de prática desse conhecimento que a gente não tinha. Exatamente. Né? Então hoje, assim, eu gosto de acolher essa empreendedora lá de trás, dos 20 aos 30 e poucos anos, que fez com que tinha, que fez com que podia. Hoje já estamos num caminho melhor porque a gente tem acesso a muito mais conhecimento. Sim. Hoje a tecnologia está entregando muita coisa bacana para nós. Graças a Deus existem vários empreendedores, várias redes que se apoiam, se ajudam, né? Então a gente acaba tendo um conhecimento aqui, um conhecimento ali, uma ferramenta aqui, uma automatização ali que facilita. Mas é para quem quer buscar, né, Fer? Exatamente, vai do interesse de cada um naquilo que ela primeiro, a pessoa ela tem que reconhecer onde que está o problema. Exatamente. Ela tem que reconhecer onde que está o erro. Porque se eu quero viver daquilo, se eu quero que aquilo ali seja algo que vá para frente, não tem como as pessoas que têm mais experiência vir mostrar o erro e você falar assim, não dá importância para aquilo. Não tem como, você não vai para frente. Primeiro você tem que ser humilde para reconhecer aonde que você tá falhando, aonde que é o seu erro e correr atrás de aprender mais sobre aquilo ali. Eu não suporto administração, não suporto, por isso que eu nunca me importei com isso. Então, esse daí foi o nosso grande problema. Até eu falar assim, nossa, aí que tá o problema? Bom, então vamos ter que resolver, né? Então, para empreender, para você ter qualquer coisa, você precisa de reconhecer aonde que está o seu erro, né? O Brasil, a última pesquisa que teve do censo, né, é formado de 11 milhões de mulheres em carreira solo. Mulheres que criam seus filhos de carreira solo. E o que elas vão atrás? De algo para manter a casa. De algo para poder suprir aquela necessidade que só o salário não dá. Então, assim, como eu quis empreender, eu não estou entre essas 11 milhões, porque eu estou casada, ainda tenho o apoio do meu marido, tem aquele auxílio que foi desde o começo. Porém, eu sei como é difícil você criar filho. Então, a mulher que ela entra ali, ela resolve empreender, e se você for olhar, a história da confeitaria, ela é uma da história da maioria das pessoas. Porque quem que não gosta do bolo caseiro? Fala pra mim, você vai falar assim, um cafezinho ele já cheira, você já fica com vontade de comer um bolo de cenoura. Com certeza, já chama, né? Ele já chama o bolo, todo lugar que você coloca um bolinho na recepção ali, a pessoa já sente, ganha, né? Nossa, que delícia. Aquela recepção ali é diferente, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa vai comprar, vai numa ótica, vai num salão, ela chegou, ela comeu um pedacinho de bolo, ela já fica com vergonha de ir embora. Então, tipo assim, né, poxa, já comi um pedacinho de bolo que tá aqui na recepção, né, como que eu vou agora comer e vou embora? Então, assim, todo lugar o bolo é bem-vindo. E todo mundo consegue fazer um bolo, porque ele é uma receita. Então, você segue aquilo ali. E o que é o pós? As outras coisas que você tem que buscar, que é a sua forma de tratar o cliente, como você vai atender, como que você vai falar com ele. Então, assim, como eu disse, a parte da administração foi um problema para mim, porque eu não gostava. Agora, falar, conversar, é a melhor parte da minha vida. Então, tipo assim, a venda para mim hoje é a consequência. Entendeu? Porque a comunicação é muito natural. É natural, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir. Então, a gente tinha também um problema que foi detectado, porque o meu marido, ele me ajuda muito. Então, assim, ele vai me falando que ele acha que tá errado, que ele acha que tá certo, e eu vou buscando, né, aprimorar. A gente tem uma pessoa que acompanha nós desde o começo, que é o nosso pastor, né, que ele nos ajuda, assim, em tudo. Então, ele falava assim, olha, Fernando, se você não colocar sua cara lá, você não vai vender. E isso não entrava na minha cabeça. Porque, assim, eu postava um stories, outros, assim, quando eu queria. E aí, ele ia lá e procurava o pastor e falava bem assim, olha, Fernanda, eu não sei mais o que eu faço com a Fernanda, não. Se ela não coloca a pessoa, quer falar com ela. Eu levo o doce lá na empresa, não vende como vende quando ela vai. Aí eu falei assim, cara...
eu entendi. Tipo assim, sabe quando... Tipo assim, eu entendi. Opa. A pessoa... É difícil você se colocar na posição do produto. E eu entendi que eu sou um produto. É estranho você falar isso, né? Parece que eu tô me vendendo. Mas eu entendi que eu sou atrás do meu bolo. E se eu não tô presente em tudo, exatamente tudo, todos os dias, não roda. Se eu não tô ali falando com o meu cliente, e não é um problema pra mim, porque eu gosto. Entendeu? Era algo que eu deixava de fazer porque eu não entendia a importância. Eu entendi, na verdade, que o que as pessoas querem não é nem comprar o doce, não é nem comer o doce. Elas querem atenção. Perfeito. As pessoas querem atenção. As mulheres querem atenção. Na maioria das vezes, eu entendo que eu entro numa empresa, o meu propósito não foi ali para vender. Meu propósito foi ali porque uma pessoa precisava de um abraço. O meu propósito é porque uma pessoa que eu percebi no semblante dela que ela estava triste, e eu fui lá e pedi para fazer uma oração, e do nada aquela pessoa começou a cair em lágrimas. Então eu entendi que o bolo, ele é o meu cartão de visita para o meu propósito de vida. Eu tenho um propósito de vida, que é levar algo a mais para as mulheres, dizer quem ela é, mostrar quem ela é, porque às vezes no dia a dia não aparece ninguém para lembrar ela de quem ela é. Ela tá ali trabalhando todo dia, não tem tempo de passar um batom. Eu também não passo, gente. Eu tô aqui ó, toda produzida. Hoje foi uma exceção. Um dia especial. Mas ela tá ali naquela correria. Mas não é questão do batom, né? A questão mesmo é da pessoa estar bem. Interiormente. Uhum. Então, eu entendi que eu tenho algo para levar para essas pessoas. Perfeito. E o bolo, ele é só um cartão de visita para onde eu vou. Você trouxe aí, na sua fala, você trouxe duas coisas que eu sempre gosto de conversar aqui. A primeira coisa é que as pessoas, elas compram você. Eu sempre falo com as meninas, né? As pessoas compram você. Eu sempre falo, tudo que vocês pensarem, ou que vocês já fazem, ou vocês pensaram de fazer, ou ainda vão pensar em fazer, alguém já faz. Exatamente. É muito difícil alguém criar uma coisa inédita no mundo. É muito difícil, né? Antigamente, quando não tinha muita coisa, eu acho que lá por um século bem tão distante, quando uma pessoa criava uma coisa, era ninguém nunca viu isso, né? Mas hoje, né? Hoje com a internet é só aprimorado, gente, né? Recria, você dá uma melhorada, você põe seu toque, muda a cor, mas já existe, não adianta, né? E quando a gente recria, a gente coloca a nossa identidade. Então, aí as pessoas, elas compram você. Teve uma época da minha vida, Fer, que eu tava trabalhando no Jerônimo, lembrei agora, e eu queria muito montar a minha cozinha toda de Tupperware. Queria toda a minha cozinha de Tupperware. Eu lembro dessa história. E aí eu fiz o meu cadastro com uma amiga que já era consultora, e aí eu peguei e fiquei 1 ano vendendo Tupperware. E aí, pra eu poder deixar minha cozinha do jeito que eu queria, né? Que eu queria tudo, queria aqueles porta-mantimentos, eu queria tudo, queria ter tudo. E pra manter, tá? E não é barato, né? É literalmente um sonho mesmo. Aí eu falei, eu vou fazer este projeto. Então eu falei, eu vou vender durante 1 ano ou mais, até eu conseguir as coisas que eu preciso, né? E aí eu criei consórcio, fui inventando coisas para eu poder todo mês pedir o meu pedido mínimo para conseguir o BEA, que já conseguia fazer um extra, enfim. E eu lembro que foi assim, só que eu ia entregar uma mercadoria para alguém e ficava. E aí meu marido Hugo falava bem assim, não, o povo não compra Tupperware, o povo quer conversar. É desse jeito. Eu falava, lá os maridos rindo, né, se se identificando, né? Aí eu falava, vai amor, mas o importante, não tô nem aí, se comprou, não importava, eu ia lá pra levar uma sacolinha ou um sacolão, o tempo da entrega era o mesmo, né, que eu descia, eu conversava, às vezes eu ia jantar na casa da pessoa pra entregar aquela sacola, sabe, vou mandar entregar pra você, não, eu passo aí pra pegar, sabe, era muito assim, sabe, e aí eu comecei a entender que não tinha a ver com produto, e aí eu lembrei dessa história da Tupperware, você falando do bolo, é que eu acredito que nós todos viemos com uma missão, cada um tem sua missão especial aqui na Terra, né? E dentro dessa missão, Deus precisa usar de artifícios para que a gente chegue até essas pessoas, seja através do nosso trabalho, muitas vezes não é só pelo nosso trabalho, às vezes é por um movimento religioso que a gente faz, ou um movimento social, ou às vezes um ciclo de amizade mesmo, né? Que nem a gente tem uma grande família, que é a família sertaneja. Eu brinco com o Hugo, a música, assim, nos trouxe...
50% ou mais do que a gente conquistou em vida, né? De amigos, de pessoas que quando a gente precisa, a gente liga, as pessoas atendem, as pessoas recebem, as pessoas orientam, as pessoas indicam de alguma forma. Então eu falo que é uma grande família. A gente se encontra e parece que a gente volta entra numa cápsula do tempo e volta lá para trás, na mesma hora. É inevitável, sabe? Quem é mais novo que não entende fica assim: o que esse povo tanto conversa, né? A pessoa não entende essa cápsula que a gente entra. Então, foi abre aspas, desculpa, que Deus trouxe naquele momento pra gente se encontrar. E, de alguma forma, a gente ser contribuição na vida dos outros. Não tinha nada a ver com a música, não tinha nada a ver com a festa. Né? Não tinha nada a ver com isso. Era só um pretexto de estarmos reunidos naquela época sabe, em torno disso. E hoje, o empreender, eu sempre acho que ele também veio nisso, né? O empreender em outras áreas me trouxe possibilidade de conhecer outras pessoas, de reencontrar outras pessoas e de trazer também pessoas para esse caminho que muitas vezes, como você mesmo trouxe, é uma mãe que está se privando de viver, né, mais a infância da criança, o dia que a criança está dodóizinha, que ela precisa do dengo, do carinho, mas não é uma doença que precisa de um remédio, sabe? É uma doença que precisa de um colo. Uma presença. Né? É uma doença que minha filha, eu acho o máximo, a Pietra tem 15 anos, a mais jovem, e ela, quando eu fico o dia inteiro, ela chega no tipo, o que tá matracando até essa hora na rua? Que não sei o quê. Aí eu chego em casa, ela manda o áudio, brabinha. Daí eu chego em casa, dou oi, fico lá na sala assistindo e ela no quarto. Aí ela vem e fala 5 minutos, 10 minutos, volta. Aí eu falo, mas que raiva, né? A menina me perturbou. Só que você... Porque ela quer que eu esteja lá em casa. Aí ontem eu tava eu e o Hugo meio assim, né, no sofá, de repouso, né, assistindo. Aí ele, lá, Ave Maria, Deus me livre, mamãe, você é a energia dessa casa. Você é a energia dessa Reage. casa. Você não pode ficar assim, tá me dando uma agonia te ver aí. Pode, não sei o quê, eu não gosto de você aí, não sei o quê. E aí eu comecei a rir, né? Aí ela voltou da escola, ela, não, você tá no sofá até agora, incomodadíssima, porque eu estava no sofá, falei, hoje eu vou ficar assim mesmo, hoje eu decidi que é esse meu dia, amanhã eu vou começar a dar umas movimentadas. Mas é engraçado isso, porque a gente tem essa questão, né, acho que quando a gente tem o empreender, eu até brinquei, eu falei, acho que vou ter que ver com a minha chefe se ela me libera uns dias, né, eu brinco, né, mas a gente gosta tanto do que faz, né, que é diferente, né, é muito diferente. E isso que você trouxe, eu queria que você comentasse um pouquinho, Fer. Muitas vezes o empreender, as pessoas entendem empreendedorismo como abrir um negócio, que é muita gente. Só que empreender, ao meu olhar, é um estilo de vida. Ele traz liberdade geográfica, ele traz liberdade de tempo e ele traz liberdade de pessoas, vamos falar a verdade, né? Porque tem gente que a gente não precisa da gente, como diz a Cleide Coelho veio aqui e falou assim, nem todo mundo precisa da gente e a gente também não precisa de todo mundo, ainda bem, né? Então, assim, traz essa liberdade, de fato, e essa liberdade da gente ter qualidade de tempo e de vida com as nossas pessoas. Aí eu queria até que você trouxesse um pouquinho sobre a sua experiência em relação a essa fala. Ótimo. Realmente, o empreender, ele envolve tudo isso. Como eu disse para você antes de começar, né? Eu era gerente de marketing, bem novinha, lá no Guia Cidade, com o Delmar. Uma pessoa que eu sou grata eternamente. Nós também, amor. I love you. Então, assim, eu tenho comigo que grande parte do que eu sei sobre vender, sobre gerir pessoas, aprendi, tive a honra, né, de ficar sentada ali com ele, e ele me falando, ele me ensinando, trago isso até hoje. E ter saído de lá foi quando eu já estava grávida. E aí eu falei assim, não, eu vou precisar de ter mais tempo. Eu tinha entendido isso antes de ter ela, né? Aí decidimos, né, eu conversei com meu marido, decidimos que eu ia sair, inclusive o Delmar me apoiou, né, e aí eu lembro que comecei a vender o cone trufado com a minha cunhada já fazia uns docinhos, né, que eu olhei, só que ela vendia assim, aleatório, né, na igreja, de vez em quando ela fazia, opa, isso daí não é isso daí. Oportunidade, né? Isso daí dá dinheiro, né, eu falei assim, cunhada, acabou que foi ali minha primeira sociedade, né, eu montei a sociedade com ela, foi a Delírios Doceria, foi uma experiência assim, ó, gigantesca para minha vida. Foi uma fase muito boa. Tenho clientes até hoje que nos conheceram da Delírios Doceria. Olha só. E aí,
trabalhando junto na sociedade com ela, acabou que eu entrei também, só que eu fiquei sem o tempo, que era o que eu busquei saindo do Guia Cidade. Olha isso. Por quê? A casa dela, na época, era muito maior, então o nosso local de produção era na casa dela. E a gente morava completamente ao contrário, ela morava no Santa Rosa, eu morava no Dr. Fábio. Nossa, longe daí. Muito. Aí eu comecei a ter muito tempo de ida pra lá, aí à tarde saía pra entregar, vender os doces, e a gente já acabava chegando exausto em casa à noite. Falei assim, ainda não tá dando certo. Que era o que eu queria O propósito, né? Eu falei assim, tem alguma coisa que não tá dando certo, não tá encaixando, porque a gente ficava exausto, entendeu? E mesmo ele trabalhando em outro lugar, mas aquilo tava me, né, sobrecarregando. Amava a gente trabalhar junto, amava, tava dando tudo certo, mas alguma coisa não tava encaixando. Eu falei assim, Senhor, e agora? Conversei com ela, falei assim, olha, não vai dar mais certo porque eu não tô conseguindo encaixar alguma coisa que eu preciso, não tá dando certo. E eu lembro que eu conversei com ele, ele me apoiou de novo, e eu ajoelhei, orei, falei assim, Senhor, eu preciso de um nome. Porque quando eu saí da Delírios, eu falei pra ela assim, olha, fica com o nome, continua com o nome, você continua vendendo, porque ela já sabia que, na verdade, eu aprendi os cones com ela, né? Então, com os clientes, com a página, com tudo, você continua e Deus vai me dar uma coisa diferente, Deus vai me dar uma coisa nova. E eu orei e falei assim, Senhor, eu preciso de um nome. Não, né, da onde que eu vou, o que eu vou fazer? Eu orei e eu ajoelhei. No que eu levantei, eu fiz uma lista de aproximadamente uns 15 nomes de empresa, porque eu sou muito rápida, assim, eu crio muito, com muita facilidade. Aí, eu li pra ele os nomes e não falei o primeiro nome eu não falei, porque eu falei assim, cara, ele não vai gostar, que era trazer um bolo. Eu li vários, e ele, né, amor, legal. Falei assim, não, você não gostou. Aí eu falei assim, tem um que eu não te falei, que foi o primeiro. E foi o primeiro, literalmente o primeiro nome, depois que eu levantei da oração, foi o primeiro nome que eu coloquei na lista. Falei, amor, tem um aqui que eu acho que você vai rir. Aí eu falei assim, traz meu bolo. Ele, como? Eu falei assim, traz meu bolo. Ele, cara, perfeito, é esse o nome. Aí eu falei assim, sério? Você te duvida da gente, né? Tem hora, né? Tipo assim, a primeira coisa que veio foi isso na cabeça dela e ela duvidou. Né? Olha que louco. E desde então, a gente criou Traz Meu Bolo. E aí, comecei a fazer os bolos com isso, para ter a liberdade de tempo, né? Para cuidar das meninas. E ele resolveu sair da empresa que ele trabalhava para me apoiar. E assim, falar para você que é fácil, literalmente não é. Parece assim até uma loucura, porque às vezes a família mandava mensagem assim, não é meu pai, filho, vocês não vão trabalhar? Oi, pai. Tipo assim, às vezes tendo ficado a noite inteira de pé, assando, tipo assim, pelas 11, sabe? Pra entregar um bolo cedo. Trabalhar? Não tô trabalhando. Não, pai. Tipo assim, a mãe dele falou assim, filho, você não vai arrumar um serviço? Tipo, como se a gente não trabalhasse. Foi difícil a família entender o que a gente decidiu viver. Até a gente falar assim, vocês estão entendendo que a gente decidiu, a gente escolheu viver isso aqui, mas no começo não foi fácil. Inclusive, muito deles, da nossa família, ajudou com dinheiro, fazendo uma compra. Então, eles falavam assim, né, vocês têm certeza disso que vocês querem? É assim mesmo que vocês vão fazer? Ajudou, às vezes, mesmo assim, né, com o pezinho atrás, né? Tipo assim, né, não é mais fácil vocês terem um dinheiro, né, fixo, garantido, vocês estão com filho agora. Então, tipo assim, você tem que ser muito decidido no que você quer. Exatamente. Porque a gente também teve dívidas. Inclusive, nós vendemos um carro para pagar dívidas. Que nós entramos de um evento, fizemos empréstimo, acreditando que ia ficar rico depois daquele evento. E aí, foi completamente ao contrário. Aí eu fiquei com a dívida, ficamos devendo coisas que eu, por exemplo, assim, segunda-feira, me empresta isso daqui, que segunda-feira eu te pago, porque o evento terminava no domingo. O que você faz no domingo de noite, quando você sabe que você não tá nem com parte do que você gastou, ainda devendo empréstimo? Então, assim, a gente já se deparou com várias situações de tipo, vamos largar a mão disso daqui, é loucura. O que a gente tá fazendo? Então, aí, para honrar o nosso nome, não ficar com dívida, para poder dormir, parece que eu odeio dívida. Então, tipo assim, a gente aprendeu apanhando.
Aprendeu ficando a pé, com um nenenzinho pequeno andando de Uber, pedindo carona, sendo humilde, falou assim, ó, tem como levar a gente na igreja, que a gente não tem como ir hoje. Segunda-feira tá lá oferecendo um bolo caseiro. Segunda-feira tá lá oferecendo um bolo de pote. Não deixando de vender, porque eu acredito nisso. Eu sei que já deu certo. Então, assim, quando as pessoas conversam comigo e falam assim, Fernanda, não tem como dar errado. Eu falo assim, eu sei disso. São algumas coisas que Deus está ajustando aí, que eu preciso aprender no caminho. Ajustes, São né? ajustes. Mas, assim, eu sou muito positiva. Eu tenho certeza que já deu certo. Eu não tenho ainda a dimensão de onde que ele está levando a gente. Para onde que ele vai exatamente levar, mas eu já sei que deu certo. Com certeza. Então, eu não tenho dúvidas de que esse caminho de escolher o tempo, da qualidade de vida, de estar mais presente com as nossas filhas, foi o caminho errado. Eu não tenho dúvida de que isso teria sido errado. Não, é muito difícil. É muito choro, é muita dificuldade, é assim, muita luta. Você precisa realmente de buscar conhecer o que você, assim, não tem noção, porque é igual eu te falo, meu maior problema foi a administração. Então, tipo assim, como que você precisa de uma coisa urgente, vai aprender algo que você deveria ter aprendido desde criança na escola? Porque eu acredito que a educação financeira, ela tem que ser uma matéria desde o quarto ano. Educação financeira, educação empreendedora, tem que estar ali, gente. Tem que tá. Porque mesmo que você seja um funcionário, eu tenho isso hoje, né? Um funcionário com ações empreendedoras, né? Que eles chamam do intraempreendedorismo, que é estudado na faculdade de empreendedorismo hoje, graças a Deus tem, né? E então você aprende o quê? Que é você ter ação empreendedora. Sim. É você estar ali, mesmo que seja num CLT, mesmo que seja num concurso, com uma ação empreendedora. Que é uma pessoa ágil, é uma pessoa criativa, é uma pessoa proativa. Não é aquela pessoa que fica esperando para ver se vai ter o serviço, para ver se vai dar tempo de fazer, né? E aí, como até o nosso querido amigo, né, Beto fala, né, que dá 18 horas se a pessoa tá no meio de uma digitação para terminar uma frase, para ela fechar aquele arquivo, ela, puf, faltou uma palavra para terminar. Deu meu horário, fecha o computador e vai embora. E problema seu, sabe? Então a gente já não é assim, né? Tanto que quando agora, nesse período que eu e o Hugo estamos aí atravessando esse processo da chikungunya, que é um processo também de aprendizado, que a gente está aprendendo. Todo dia é reflexão. Eu falo que eu sou igualzinho cantor sertanejo. Cantor sertanejo, quando leva um chifre, um pé na bunda, ele faz uma moda sofrida mesmo. Ou quando ele acompanha uma história de amor de alguém que não deu certo, né? Como diz até a Simone Mendes falou na última reportagem dela, falou assim que as músicas dela é de sofrência, mas ela não tem, que graças a Deus as histórias não retratam a vida dela, ela falou, né? Mas tem inspiração para ela escrever aquelas até meio letras. Duvidoso, né? Porque aquilo ali parece que, né, pega assim, até você que nunca sofreu, dá seu olho até enche de lágrimas. Você começa a querer achar um motivo pra sofrer, né? Você fala, nossa, a música dá até vontade de arrumar humor pra sofrer só na hora da música e depois acabar, né? E aí ela tava falando sobre isso, mas a gente, quando passa pelas situações, a gente também traz conhecimento, né? Eu falei que vai sair uma coisa nova essa semana, e com certeza, né? Que é muita reflexão, é muito processo interno e tal. E da gente tá com esse lado positivo, tá com esse olhar bom para aquilo que tá acontecendo com você naquele momento, mesmo que seja uma coisa ruim, aparentemente. E trazendo tudo isso que você tá falando, né? E eu lembro muito disso, dessa coisa da proatividade, da produtividade. E a gente sabe que nem sempre vão ter dias fáceis, mas o querer, Fer, é sobre isso. A clareza do que eu quero. Quando as pessoas vêm aqui e falam assim, Vivian, eu preciso de ajuda, né? Pra quem não me conhece, tá me vendo pela primeira vez, talvez você tenha vindo aqui, caído aqui nesse canal por causa da Fernanda nesse momento, eu trabalho com mentoria de empreendedorismo, né? Então eu trago aí recursos, né? Recursos esses que a gente não aprende em qualquer lugar, né? Então eu tô encurtando o caminho de um monte de gente, encurtando um monte de sofrimento aí, na verdade. Eu encurtadora de sofrimento. Então eu tô trazendo um pouco dessa educação empreendedora, falando sobre planejamento financeiro, digital, de relações interpessoais, técnicas, dicas, ferramentas, enfim. E dentro desse processo, a pessoa chega aqui pra mim e fala assim, Vivi, o que é mais difícil? Quando ela chega aqui, eu falo, mais difícil é ela saber o que quer. Porque depois que ela sabe o que quer, o resto é o como. E o como é comigo. O como eu sento e ajudo ela a pensar. Uso ferramenta da administração, uso ferramenta de gestão, uso aplicativos maravilhosos que tem na internet que ajudam a gente a organizar para facilitar a nossa vida no digital. Tem coisas que tem aplicativo que tem
notificação no celular, né? Então, tem um monte de recurso que dá para aprender, tem um monte de coisa que dá para terceirizar, que você paga baratinho, taxa de 39, de 59. Hoje, sistemas que eram uma coisa caríssimas antigamente, você tinha que pagar 5, 6, 7 mil. Vocês sabem disso, vocês conhecem o mercado. Hoje, você paga uma taxa por mês e o sistema te dá um suporte melhor do que aquele, inclusive, que você pagava caríssimo. Eu já paguei sistemas caros no passado. E hoje eu pago o sistema de R$ 49,90 que me entrega tudo e ainda me dá suporte o tempo todo. Porque quando não é eles, tem um chat GPT lá que tem as dúvidas mais comuns, né? Então, assim, o mais difícil, gente, é você saber o que você quer, acreditar nisso. Porque é o que você fez. Você sabia o que queria, acreditou e acredita nisso. Então, vai ter os dias difíceis para quem acredita e para quem não acredita, tá? Os dias difíceis, eles são para todos. Só que quando eu sei o que eu quero, o que acontece? Esse caminho não é mais possível mudar a rota, porque eu já escolhi que é isso daqui, eu já sei que isso daqui. Então, vai vir os dias, é como se você estivesse numa estrada, aí vai ter, na estrada tem um pedaço que chove, aí tem um pedaço que faz sol, aí tem um pedaço que tem buraco, tem uma estrada de chão, mas você já sabe que você tem que chegar lá, então você vai fazer. Agora, você imagina para uma pessoa que não tem certeza, e ela começa a fazer isso daqui porque falaram para ela que, olha só que ilusão que o pessoal faz, porque dá dinheiro. Olha só que loucura. É porque eles só mostram a parte pronta, tem né? gente que quer... Olha só, isso é errado, tá, gente? Eu vou empreender para ter dinheiro. Não é sobre isso. Empreender não é sobre isso. Dinheiro é consequência. Venda é consequência de bons relacionamentos. E bons relacionamentos só vem quando você tá vivendo aquilo que é de verdade para você. Exatamente. Se você vive uma verdade, o que é verdade para você. Isso daqui é verdade para vocês. Não é vocês. Isso aqui é verdade para a família de vocês. Exatamente. É a verdade de vocês todos. Vocês acreditam nisso. Toda vez que vocês vão... O cuidado como um bolo... Olha só, gente, falando isso. O cuidado... Olha aqui. Olha isso daqui. Filma aí. Fala até o story disso, gente. Olha o cuidado disso aqui. Isso daqui é cuidado. Isso daqui é a verdade. É a verdade que ela coloca no que ela tá fazendo. No que eles fazem. O capricho da entrega, né? É tudo, gente. Tem tudo aqui. Uma delícia. Ave Maria. Até tô doida pra acabar o podcast só pra gente experimentar aqui. Antes de pular isso daqui, você falou que eu podia dar um recado, né? Claro que só pode. Pra gente não fugir Claro. do que eu entendi aqui, do que você falou. Você que tá ouvindo aqui agora, não quer vender carro igual eu tive que vender pra pagar dívida, não quer apanhar. Eu já tô te dando aqui o cartão, tá? Da Vivian, procura ela. Quer empreender? Vai lá e procura primeiro. Entendeu? Procura conselho, procura quem entende, pra não ficar, ralando na vida. Perde muito tempo, né? Encurta o caminho. E a Fernanda trouxe isso claramente. Ela tem uma verdade, ela sabe o que ela quer. Então, vai, sabe? Vai. Você tá no combate, você vai. Vai ter um dia que você vai estar mais tristinha, batido, acolhe, aquieta. Procura, vai conversar com quem entende sobre isso também, porque às vezes você vai conversar com os baldes de gelo. Tem uma frase muito legal que eu trouxe numa palestra minha em 2022. Ela trouxe ela como toda vez que eu vou dar uma palestra no treinamento, dependendo do tema, eu uso uma frase bordão. E aí eu fico pensando, buscando também, igual você nas orações, né? Eu converso muito, né, sozinha, eu faço minhas orações, minhas reflexões. E aí eu coloquei essa frase: não leve suas ideias quentes a quem te espera com um balde de gelo. E aquela frase me impactou no primeiro momento, na hora que eu estava escrevendo. E aí, isso daí veio de uma outra coisa que eu tinha lido, que falava assim, que você não pode falar. Tinha uma frase bem assim: se você quer que algo dê certo, não conte para ninguém. Isso é uma frase bem antiga, né? E aí eu me incomodava um pouco com essa frase, porque eu sou de falar. Imagina se eu não falo pra ninguém, eu dou isso. Eu não falo, não dá certo, e eu também morro, né, por dentro, porque eu vou ter uma implosão. Eu já tentei isso na vida. Eu falo assim, ó, lá em casa, ele é o discreto. Eu já tentei, mas assim, ainda não cheguei nesse... Dói, eu não consigo também. Aí eu falava, não, então eu vou falar com as pessoas certas. Então, quando tiver uma coisa relacionada a algum tema que o Hugo possa me ajudar, falarei com o Hugo. Quando tiver alguma coisa relacionada a algum outro tema, sei lá, mais de ordem espiritual, vou falar com alguém que eu confio nessa área. E assim eu fui, né, colocando os assuntos. Aí eu falei, então é só não falar o assunto certo com a pessoa errada, Exato, né? Então eu comecei a melhorar isso, né? Então tem que falar o assunto certo para aquela pessoa que vai... Só que eu falava, gente, mas às vezes a pessoa vem com uma ideia, assim, vem com um coraçãozinho quente, com aquela coisa, ela chega e fala, aí parece que a pessoa vem com... Eles falavam balde de água fria, né? Ah, já vem você jogar balde de água fria. Eu falei, não, então eu vou melhorar esse contexto, né? Então eu não leve suas ideias quentes, aquela vontade de fazer acontecer para quem tá te esperando com baldinho de gelo, tá te esperando. E aí lembrando que essas pessoas são a nossa família.
Essas pessoas são os nossos amigos mais próximos. Mas sabe o que é isso? Não é falta de amor. Já ia falar, não é Excesso. nem quem não é, Às vezes não é é nem excesso. quem não te ama. É excesso. Porque o medo de você de as coisas não darem certo, você ficar triste. Sofrer na vida. É para evitar sofrimento, é para encurtar algumas coisas que na vida desta pessoa foi difícil. Na vivência dela, né? Eu tô recebendo vários conselhos da chikungunya, né? Semana tá sendo semana dos conselhos. E eu tenho aquelas pessoas que passaram por uma chikungunya muito violenta e elas estão se eu levar ao pé da letra os áudios, eu não saio mais de casa. Já né? fica Eu ali já tô em mesmo, coma, já né? chama Então, o SAMU. aprendi a filtrar, né? E tem pessoas que falam, Vivian, faz isso. Então, assim, depende da experiência que a pessoa teve em relação àquilo. Então, às vezes, tem pessoas que foram machucadas porque não souberam administrar, porque não tem educação financeira. Então, negócio nenhum que ela pegar vai dar certo. A grande verdade é que o problema não está no negócio. Né? Está na falta do reconhecimento, que você falou primeiramente, e depois de buscar o aprendizado. Ah, não, eu não preciso, eu já sei tudo. A arrogância, o orgulho, a prepotência também mata negócios, né? Porque a gente precisa de ajuda. Sim, a gente não sabe tudo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo. Sempre tem alguém que pode estar aprimorando as nossas áreas. Então, só para trazer esse redondo aí para vocês, pessoas queridas, que busquem entender primeiro o que vocês querem antes de sair abrindo negócios, antes de sair fazendo empréstimos, né? Muita gente se forma na área do serviço de saúde, é dentista que se forma, é esteticista que se forma, é psicóloga que se forma, eu vejo bastante aqui. E aí elas querem, a primeira coisa, montar um consultório. Daí eu falava assim, você tem capital parado, sobrando para montar um consultório? Claro que não tem. E ainda quando não tem que pagar o FIES. Né? Então, assim, então vamos para outro caminho? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar na possibilidade de você atender online, primeiramente. Ou de você trabalhar numa clínica de alguém no primeiro momento. Meio período você trabalhar para você. Então, esse é um caminho. Porque você vai criar esse capital. E também ver se é isso que você quer. Porque uma coisa é você ser uma pessoa para atender, outra coisa é você ser uma pessoa que administra um espaço. São duas funções. Exatamente. Porque você tem que chegar aqui, ó, a Casa Rosa, para receber vocês, eu tenho que chegar uma hora antes. Eu tenho que varrer, tenho que fazer um café, tenho que tirar lixinho. Todos os bastidores que ninguém vê. E isso me ocupa 1 hora, 40 minutos, né? Se eu tenho mais gente para me ajudar, é menos tempo. Mas se eu não tenho, é meu, tenho que fazer. Então, isso requer o quê? Um cuidado diário. Não é uma vez por semana que você vem e você faz. Cuidados diários. Então, muitas pessoas, elas querem o bônus, como você mesmo disse. O brilho, o sucesso, o palco. Mas e os bastidores? A gente que trabalhou com evento há muito tempo, a gente sabe que os bastidores são totalmente... O que se leva pro palco é o melhor. Exatamente. Eu sempre falava assim, o que se leva pro palco é o melhor. Do artista, né? O melhor que a equipe de iluminação pôde levar, que a equipe técnica de som pôde levar, que o apresentador do evento pôde levar, tá ali no palco. A hora que ele desceu a escada, é ele. É ele, às vezes, que subiu com dor. Deixou o filho ou a esposa doente em casa. Exatamente, porque tinha um compromisso, porque estava honrando. Ou não estava num dia bom de saúde. Exatamente. Né? Ninguém sabe, ou com algum problema financeiro, ou com algum problema até de saúde mental. E a pessoa estava ali entregando o melhor dela. Mas os bastidores são outros. Nem sempre a gente está bem. Por isso que quando ele fala assim, fulano não desceu e nem atendeu ninguém. Gente, como é que essa pessoa estava? Qual que era a sequência de eventos que sucederam? Tudo bem, é uma figura pública, tá, mas a gente não sabe a sequência que aconteceu naquele dia. Tipo assim, ele já foi naquele último compromisso nas últimas. Julga aquele instante ali por uma vida toda de trabalho da pessoa, às vezes, difícil, né? isso. A gente sentado nesse lugar de Deus é complicado. Precisamos sair dele, tá, gente? Porque nós estamos muito longe de ter, né, uma perfeição do julgador. Mas, assim, é só trazendo esse cuidado para você que quer empreender ou você que deseja empreender, procure caminhos, né? Eu sempre falo assim, converse com pessoas que já fazem isso. Fernanda, eu vou te contar uma coisa, falando até de Fernanda, inclusive, quando eu estava lá fazendo uma faculdade de administração para tentar entender vários processos que eu não entendia, até para buscar entender onde eu errava, e aí eu fui estudar, eu reconheci um erro também e fui estudar. Nesse processo eu conheci o nome coaching, e aí eu falei tudo que eu lia de coaching, eu falei, mas eu faço isso. Não, mas isso é legal, mas isso eu já faço. Falava, opa, tem uma profissão aqui que as pessoas ganham dinheiro fazendo o que eu faço gratuitamente. Olha só que interessante, eu vou procurar entender isso. Já precisou viver disso, né?
Não que eu não amava mexer com evento, né? Amo eventos. Mas assim, eu falei, já pensou isso? Seria legal, né? Fui estudar. Aí eu falei, cara, mas eu não conheço ninguém que faz isso aqui em Cuiabá. Realmente, na época eu não conhecia. Aí eu comecei, eu falei, lembrei. Tem uma menina no Instagram, que ela é prima do marido da minha prima. Eu falei, meio assim, eu fiz essa sequência. E eu lembro que o nome do Instagram dela tá escrito coach. Eu lembrei por isso. Porque senão eu não ia saber. E aí eu mandei mensagem pra ela. Ela é muito solista, muito querida. Um beijo, Fernanda Boaventura. E falei com ela, falei, Fer, tudo bem?